Gabriel Neves negou ter ficado chateado por não ser relacionado para o duelo com o Ituano no último domingo no Morumbi, que marcou a estreia oficial do São Paulo na temporada de 2023. O volante uruguaio acabou ficando de fora da lista de Rogério Ceni devido ao limite de estrangeiros por partida. Na última terça, o perfil SPFC no Instagram repercutiu a informação de que Gabriel Neves teria ficado chateado por não ter sido relacionado para a partida contra o Ituano, algo que teria sido relatado por pessoas próximas ao atleta, de acordo com a publicação do lance. Mas Gabriel Neves, por sua vez, fez questão de desmentir a história nas redes sociais, escrevendo o seguinte, abre aspas, depois me passa os nomes das pessoas próximas que estão falando coisas que nem eu falei, fecha aspas. Como atua como volante, posição para a qual Rogério Ceni tem várias opções no elenco, Gabriel Neves foi o gringo escolhido para ficar de fora da partida, já que só podem ser relacionados 5 jogadores estrangeiros. Para o jogo desta quinta-feira, contra a Ferroviária em Araraquara, a tendência é que o uruguaio volte a ser relacionado. Atualmente, o São Paulo conta com 8 atletas estrangeiros no elenco, os argentinos Caleri, Galopo e Alan Franco, os equatorianos Arboleda e Seba Mendes, o venezuelano Nahuel Ferrarese, o uruguaio Gabriel Neves e o colombiano Orejuela. A cada partida de competições nacionais, Rogério Ceni terá de deixar 3 atletas desse grupo de fora da lista de relacionados, podendo contar com todos eles apenas na Copa Sul-Americana. Gabriel Neves se transformou em titular absoluto do São Paulo na última temporada, mas acabou sofrendo com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Recuperado, o volante uruguaio busca recuperar espaço no time, mas conta com a forte concorrência de Pablo Maia, Luan e Seba Mendes, embora esse deva começar atuando como meio-campista mais avançado, por preferência do técnico Rogério Ceni. A CBF pretende apresentar à Conmebol candidaturas brasileiras às sedes das finais em jogo único da Copa Libertadores, marcada para o dia 11 de novembro, e da Copa Sul-Americana, 2 semanas antes, em 28 de outubro. Dirigentes da entidade avaliam que o país tem diversas cidades com estrutura de hospedagem, aeroporto e estádios em condições de receber as 2 partidas sem causar transtornos para torcedores de qualquer parte do continente. A Conmebol ainda não definiu quando vai tomar tais decisões. É muito provável que seja em alguma reunião de conselho a ser realizada no primeiro semestre. No caso da Copa Libertadores, alguns fatores movem essa intenção da CBF. As últimas 3 finais foram disputadas exclusivamente por times brasileiros, Flamengo e Atlético em 2022, Palmeiras e Flamengo em 2021 e Santos e Palmeiras em 2020. Nas 2 mais recentes, houve dificuldade de deslocamento para torcedores brasileiros. A anterior, que foi no Maracanã, teve que ser sem público por causa da doença que assola o mundo. A Conmebol tampouco fechou o período de apresentação de candidaturas. São as próprias cidades interessadas que devem se apresentar com o endosso das associações nacionais de futebol. No caso da Copa Sul-Americana, o Brasil é o destino natural da próxima decisão, já que a final do ano passado estava marcada para Brasília e acabou sendo transferida para Córdoba, na Argentina, por causa da proximidade com as eleições gerais no Brasil. Mas ainda não é uma certeza que a capital brasileira vai receber o jogo. Essa decisão também precisa ser referendada pelo Conselho da Conmebol, instância formada pelos presidentes das 10 associações nacionais que formam a confederação. Um dos setoristas mais conhecidos do torcedor são paulino, o jornalista Daniel Perrone, do portal São Paulo Sempre, sugeriu que o clube do Morumbi fosse atrás do atacante Gustavo Maia, revelado em Cotia e hoje no Barcelona da Espanha. A sugestão veio por meio das redes sociais, o seu Twitter. Sem chances no gigante espanhol, o brasileiro é visto como descartado no elenco após um período de empréstimo frustrado ao Internacional de Porto Alegre. Hoje, com 21 anos, Gustavo Maia foi vendido ao Barça em julho de 2020 por 4,5 milhões de euros, cerca de 27,5 milhões de reais na cotação da época. Na visão do jornalista, o São Paulo deveria fazer uma aposta no jogador e dar uma chance para o jovem que um dia brilhou em Cotia. Ao todo, o atacante conquistou 7 títulos pela base, vivendo seu auge em 2018 com a marca de 30 gols em 36 jogos disputados. Pelos profissionais, não chegou a atuar e esteve no banco em apenas uma oportunidade.
Pelo Internacional, onde esteve por um período entre 2021 e 2022, Gustavo Maia balançou as redes somente uma vez em 12 jogos. Ele colecionou, de acordo com fontes de dentro do Beira-Rio, inúmeros casos de indisciplina. Em agosto do ano passado, Gustavo Maia esteve prestes a se tornar jogador do Vasco da Gama. A negociação, que chegou a ser anunciada por portais de renome, acabou sem um final feliz por conta de desacordos com o Barcelona, detentor dos direitos do atleta. Sem acerto, permaneceu no Internacional até dezembro. Como seu vínculo com o Barça é válido até junho de 2025, um novo empréstimo pode ser uma solução para o jovem. Resta saber quem aparecerá como possível interessado em contar com o futebol da joia formado em Cotia. Se vale a pena ver de novo, eu não sei, mas a história do Marinho no São Paulo ressurge novamente. O atacante, que foi contratado pelo Santos por cerca de 7 milhões de reais no início de 2020, tem encontrado dificuldades para encontrar espaço na equipe carioca e nesta temporada com Vitor Pereira deve perder ainda mais espaço. O técnico teria dado aval para a saída do jogador. A informação é do portal Mercado da Bola. Marinho foi contratado para ser uma opção durante a ausência de Bruno Henrique, devido a uma grave contusão, mas sequer era relacionado para as partidas com o treinador Paulo Souza. Com a chegada de Dorival Júnior, sua situação melhorou, mas mesmo assim, ele não esteve presente nos principais momentos do Flamengo em 2022. Por exemplo, o atacante de 32 anos disputou apenas 5 partidas na Copa Libertadores e outras 3 na Copa do Brasil, competições que foram vencidas pela equipe do Flamengo. Até agora, Marinho jogou 43 partidas pelo Flamengo, marcando 6 gols e dando 6 assistências. Os números são inferiores ao que ele alcançou e brilhou com a camisa do Santos. O técnico Rogério Ceni solicitou a contratação de jogadores rápidos nas pontas para reforçar o São Paulo nesta temporada. Até agora, o clube já contratou jogadores com essa característica, como Marcos Paulo, Pedrinho e Wellington Rato. O tricolor, no entanto, está procurando uma opção que possa atuar não só nas pontas, mas também como centroavante na ausência de Caleri, função que Marinho poderia desempenhar. O Grêmio se sagrou campeão da Recopa Gaúcha na última terça ao vencer o São Luís por 4-1, sendo 3 gols do estreante Luís Soares. Do time titular do tricolor gaúcho que conquistou o título, tinham 2 ex-jogadores do São Paulo, o zagueiro Bruno Alves e o lateral esquerdo Reinaldo. Entre os relacionados também estavam o zagueiro Bruno e o atacante Diego. Este último entrou na segunda etapa do confronto. Pelo futebol feminino tricolor, temos mais 2 reforços confirmados na equipe profissional. São elas, Ravena, lateral direita, e a zagueira Barraca. Ambas são formadas pela base tricolor, que estavam treinando com o time adulto desde o término das competições de base e agora oficialmente serão integradas ao elenco. Aproveitando as atualizações referentes às outras categorias do São Paulo, pelo Sub-15, Pedro Marba dá adeus ao tricolor. O zagueiro que passou por Grêmio e América Mineiro chegou a São Paulo em 2021. O destino do jogador é o Braga de Portugal. Já pelo Sub-17, as novidades que tenho para dizer para vocês hoje é que o meio-campista Guilherme Batista foi convocado para um período de treinamentos com a seleção brasileira Sub-17. O jogador são paulino fará parte de um período de preparação para o sul-americano da categoria, que será disputado no Equador entre março e abril. O jogador fica com a equipe brasileira entre os dias 26 de janeiro e 4 de fevereiro. A outra novidade da categoria é que o São Paulo contratou por empréstimo o goleiro João Pedro do SCA Brasil. Tem tabu mantido e mais uma vitória para conta do basquete tricolor, que derrotou o Corinthians por 85-73 na noite da última terça no ginásio Vladimir Marques e manteve a invencibilidade diante do rival. Com o resultado, São Paulo mantém um longo tabu diante do rival. Em 10 jogos pelo NBB, o tricolor venceu todos. No confronto geral, o retrospecto é de 13-1 para a equipe são paulina. O próximo jogo do basquete tricolor será no sábado contra o Pinheiros, às 11 horas no ginásio do Morumbi, pela primeira rodada da Copa Super 8. Curiosamente, o próximo jogo no NBB também será contra o Pinheiros dia 30, às 19 horas, mas na casa do adversário.